acabou com o argumento de torcedores do Flamengo que não aceitam criticar o Paquetá. Nada presta, tudo uma porcaria. Jogando com o time reserva. Queria ver se fosse do outro lado, se fosse em outro jogo, se ia ser a mesma situação, mas... A gente tem que continuar trabalhando. Cara, eu e o Felipe, a gente conversa bastante, ele sabe muito bem onde eu me sinto à vontade de jogar. Após a vitória do Flamengo contra o Botafogo por 2-1 com o gol do Lucas Paquetá, alguns comentaristas falaram sobre o jogador e após o jogo teve um jogador do Botafogo que alfinetou o time do Flamengo com o gol que, para ele, deveria ser irregular. Confira só. Ele acabou com o argumento de torcedores do Flamengo que não aceitam criticar o Paquetá. Que eles dizem, o Paquetá tá jogando fora da posição, o Paquetá tá jogando de ponta. Não tá jogando de ponta. Ele tá jogando por dentro, ele tá jogando como um meia, como ele jogava no West Ham, disse o Felipe Luiz. E aí tem torcedores que ficam inclusive chateadinhos. Não pode criticar o Paquetá. Por que não pode criticar o Paquetá? Só porque o Paquetá é um grande nome. Se você fala de futebol de verdade, você tem que falar a realidade, você tem que falar o que você está vendo. Se o Paquetá melhorar, é óbvio que ele vai ser elogiado e eu acho que ele vai melhorar. Agora, contra o Corinthians, foi muito mal, perdendo um gol dentro da pequena área com a bola dominada. Contra o Internacional, errou o passe que originou o gol do Inter e foi muito mal no lance que ele tirou um gol do Varela. Quando o Paquetá foi contratado por 42 milhões de euros, o grande argumento era qual? Além de ser um grande jogador, ele é polivalente. Ele pode jogar em várias posições. E aí agora, para quem acha que ele tá jogando fora de posição, é por isso que ele tá jogando mal. Gente, o torcedor tem que aprender que não é porque é um grande nome, não é porque está voltando pro Flamengo, que não pode ser criticado quando tá num momento ruim. Não é porque tá fora de posição. É porque tá fora de ritmo, é porque tá mal fisicamente e tecnicamente, ponto. Vou dizer uma coisa pra você que achou que o Flamengo ia ser rebaixado, pra você que tava zoando, cadê os caras? Cadê o Mengão? Cadê o bilionário? Estamos na semifinal, ganhar do Botafogo dentro do Engenhão é maravilhoso, ganhamos de novo. Flamengo sai daqui classificado para a semifinal, jogando com o time reserva. Tchau, nos vemos na semifinal, hein? Agora, ele saiu de um time que não era um time dominante, não era um time que se impunha sobre os adversários, pelo contrário, é um time inferior aos melhores times do campeonato que disputava, e vem para um time que se propõe a ter a bola, a ser um time que domina, que pressiona alto. É óbvio que ele tem que passar por uma readaptação para se encaixar na forma como o Flamengo joga, pelo que ele vinha fazendo. E também por encontrar um time em mau momento, em começo de temporada. Uma coisa seria o Paquetá chegar no ano passado, o time funcionando bem e ele se encaixar ali como uma peça. A outra é você participar de um time que tenta retomar o seu melhor momento. Mas as pessoas, como o Bruno vinha falando, elas acham que tudo é assim, tudo rápido. Como se fosse, um aparelho que você liga na tomada. Vai lá, liga e funciona. Uma televisão, você liga, se ela não tiver nenhum problema técnico, ela funciona, a imagem é bonita, tudo bem. Não é um time de futebol, as engrenagens têm que se encaixar, leva tempo, enfim. Eu vejo dessa forma. Alguns jogadores conseguem uma adaptação instantânea, outros levam um pouco mais de tempo, é muito natural isso aí. E ele tem escalado até, eu acho que para dar ritmo, né, para fazer com que ele se adapte, se encaixe. Eu continuo achando que quando todos estiverem à disposição, não adianta discutir. Não vai sair do time o Eric Pulga, não vai sair do time o Jorginho. Ele vai jogar na direita no lugar do Carrascal, é o único lugar que eu vejo para ele. Pode ser na esquerda, no lugar do Cebolinha, do Lino. Aí ele vai ficar com 2 armadores pelos lados? Acho pouco provável. Pode ser que circunstancialmente ele queira fazer isso. Mas, em geral, ele vai querer um cara que dê mais profundidade, um cara mais agressivo por um lado e o outro lado com o meia. O que ele gosta. Ele jogou com o Everton Ribeiro fazendo esse ponto armador pela direita, depois jogou com o Gerson jogando por esse lado, escalou o Gerson por esse lado, escalou o Carrascal por esse lado, fazendo esse papel, e deve ser a posição do Paquetá. E aí ele passa a ter, eu acho que isso é importante, já falei sobre isso, ele passa a ter Arrascaeta, Paquetá e Carrascal para jogar por dentro. Então ele pode descansar mais o Arrascaeta, ele pode administrar melhor o Arrascaeta, porque em alguns momentos pode ter o Carrascal por dentro, o Paquetá na direita, ou o contrário, mantendo a estrutura, tendo jogadores de bom nível, sem uma queda acentuada,
e preservando mais o Uruguai para tê-lo em boas condições, porque a gente sabe que o Arrascaeta não vai aguentar jogar num ritmo fortíssimo toda a temporada. Isso é importante também, mas tudo isso depende da adaptação, que pode levar um pouco mais de tempo, menos tempo, é natural. Entendo a ansiedade das pessoas que querem ver ele jogando muito bem e tal, mas eu acho que ainda há muito pouco tempo para ter essa cobrança. A expectativa exagerada, ela vai muito em função, eu acho até de um certo desconhecimento voluntário. Boa parte das pessoas que acompanham o futebol, elas não querem entender. Elas querem ter razão e reclamar. E aí é difícil, entendeu? O cara assiste o programa aqui, não é para ouvir uma opinião e formar uma opinião, ele assiste para encontrar alguém que fale aquilo que ele quer ouvir. E no caso desse pessoal, eu vi o quê? Eu vi críticas e só crítica. Fez um gol no erro nosso, a gente estava bem postado, eu acho que a gente também teve chance de fazer o gol. Mas o jogo está aberto, o Flamengo está com bola, mas a gente também, quando rouba, a gente é perigoso. Então a gente tem que lutar até o fim para poder sair com a vitória e ter possibilidade. E com essa questão da arbitragem, cara, é sempre a mesma coisa. Os caras falam que só pode falar o capitão, aí o capitão vai falar, é porque não pode falar, é porque tá indagando demais. Eu fui fazer uma indagação nele e ele não gosta, eles reclamam. Então eu não sei qual que é a regra, um dia é o capitão, um dia não é. Eu não posso controlar todos os meus companheiros, eu tô ali para falar, porque eu acho que tem que falar, tem que indagar certos lances e eles não querem conversar. Então eu acho que foi falta no Matheus Martins, ele realmente errou o domínio porque foi empurrado. Queria ver se fosse do outro lado, se fosse em outro jogo, se ia ser a mesma situação, mas vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Eu falei para ele não perder o controle do jogo, porque eu não posso controlar todas as reações, mas é focar no nosso trabalho para a gente poder vencer. O que mais importante que o gol tá fazendo um bom jogo, o Flamengo tá vencendo. Como eu disse, o gol é uma coisa que vai acontecer naturalmente. A gente tem que continuar trabalhando, fazendo um bom jogo para sair daqui com a classificação. E te ajuda esse posicionamento de hoje, como segundo volante, chegando ali de trás, de frente pro jogo? Cara, eu e o Felipe a gente conversa bastante, ele sabe muito bem onde eu me sinto à vontade de jogar. E eu estou à disposição para ajudar ele da forma que for, hoje um pouco mais recuado, mas normalmente na minha posição. Paquetá, fala sobre a emoção da volta, né? De voltar a fazer um gol com a camisa do Flamengo. Uma felicidade enorme, com certeza. Marcar com essa camisa sempre foi especial para mim. O Flamengo venceu o time do Botafogo por 2-1 com o gol do Lucas Paquetá no primeiro tempo e com o gol do Pulgar, que mais uma vez mostra um bom futebol. Não vive ele somente de marcação. A gente olha para o Pulgar, sabe que ele é aquele jogador que chega firme, mas assim, tá ajudando muito o time do Flamengo. E dessa vez o Lucas Paquetá desencantou e conseguiu fazer o seu primeiro gol após o retorno ao time do Flamengo. Muitos se questionam sobre o Paquetá fora da posição. E ele falou isso após o jogo, que ele conversa muito com o Felipe Luiz, ele explica o desejo, a vontade de jogar na sua atual posição, aonde ele se sente mais confortável. Com essa vitória, o Flamengo se mantém vivo no Campeonato Carioca. E alguns dias atrás, cara, o Flamengo poderia ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca. E olha aonde que o Flamengo se encontra. Mais uma vez vivo no mata-mata do Campeonato Carioca, podendo chegar à final e conquistar mais um título. O Flamengo precisa melhorar muito, cara. Pra quem acompanhou o jogo, viu que o Flamengo não é aquele Flamengo do ano passado. O Flamengo tá muito abaixo, precisa melhorar muito se quer conquistar títulos grandes, né? Como o Campeonato Brasileiro do ano passado e também como a Libertadores da América. Então o Flamengo precisa melhorar muito para chegar no Campeonato Brasileiro, que vive ele numa situação não muito agradável. Quando a gente pega a classificação do Campeonato Brasileiro esse ano, cara, a situação tá tensa. O Flamengo se encontra na 10ª posição com apenas 4 pontos. Eu sei que começou agora, mas assim, olha o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro vive uma situação lamentável no Campeonato Brasileiro. Não venceu nenhuma partida, cara. Só derrota e empate com apenas 1 ponto. Ou seja, é um ano que, assim, para os grandes, exceto o Palmeiras, São Paulo, entre outros, começou bem, mas para outros, assim, começou muito ruim, cara. O Santos hoje vai entrar em campo, não pelo Campeonato Brasileiro, mas pelo Campeonato Paulista. Mas esses times, cara, parece Flamengo, Corinthians muito não, porque o Corinthians conquistou um título esse ano, né? Que para eles foi um título muito grande, né? Mas assim, o Flamengo, cara, precisa abrir os olhos, porque a maneira que o time tá jogando não tá convencendo, apesar da vitória. O Flamengo venceu, mas não convenceu, não jogou bem. Mas o que importa
é ter vencido. Mas se quer conquistar Campeonato Brasileiro, Libertadores, vai ter que jogar muito mais bola do que tá jogando. Comentem aqui, eu quero saber a sua opinião. Valeu e até a próxima.